Graça e paz a todos. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu amor. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pelos teus livramentos. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito de bom na minha vida. Muito obrigado, ó Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito do amor, Espírito do consolo, Espírito da paz, Espírito que ensina, que me guarda, que me fortalece, que me ilumina. Ó Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela unção que está sobre a minha vida. Eu te agradeço pelas tuas revelações, pelo teu amor em mim. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, hoje estou um pouco pensativo, estou um pouco triste, para falar a verdade. Não triste da vida, mas triste por pessoas que não querem nada com a palavra de Deus. Com pessoas que não querem se converter, não querem mudar. Há um tempo atrás, em 2001, eu perdi tragicamente um irmão de acidente de moto. Ele era um homem trabalhador, um bom pai. Tinha falhas, assim como todo mundo tem falha, que ninguém é perfeito. Eu me achava um sujeito pior do que ele, porque eu fazia coisas desagradáveis, era um sujeito irresponsável, era um sujeito beberrão. Eu era alguém que não tinha carinho com os meus filhos, era um pai ausente. E no dia que minha sogra faleceu, a minha sogra era evangélica, era uma mulher de Deus, ela estava com um problema de saúde, e ela tinha fé que ia ser curada. Só que não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela dormisse, guardasse o dia, né, da vinda dele, a ressurreição do justo, que ela era uma mulher justa. Nesse mesmo dia eu liguei para meu irmão e avisei, e meu irmão ficou muito triste. Ele disse: eu vou aí te visitar para a gente conversar, vou te fortalecer. Ele veio me visitar, a gente conversou, ele me deu muito conselho, falou coisas que não é todo mundo que fala. Então ele foi um anjo para mim naquele momento. Era um irmão que eu amava muito, porque era um irmão sincero, era meu braço direito. E ele disse: vou olhar a escala de serviço, porque vou ver se estou de serviço amanhã. Houve uma mudança, havia havido uma mudança na escala, ele não sabia se está escalado ou no dia de amanhã, ou seja, naquele dia, né, que ele estava lá, ou posteriormente. Então ele foi olhar a escala, e na volta, um endemoniado qualquer, embriagado, avançou o sinal e bateu nele. Ele vinha de moto, o sujeito vinha de carro, né? E bateu nele, e ele veio a falecer por conta desse acidente, por conta dessa queda. Eu passei várias vezes tentando me vingar, tinha aquele sentimento de vingança, queria pegar aquele canalha de todo jeito, aquele demônio, aquele espírito maligno que havia tirado a vida do meu irmão. Só que eu não entendia uma coisa, eu fiquei desesperado, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu estava culpando um ser humano, um coitado de um prostituto, de um alcoólatra, de um filho do diabo, né? Um coitado, um escravo do diabo, um coitado qualquer que não tinha salvação. Então, e eu comecei a pensar naquele lado, cheguei ao ponto de quase enlouquecer. Fui prejudicado no meu trabalho, respondi até uma punição disciplinar. Cheguei ao ponto de dizer: se eu perder tudo, o que tiver pela frente eu vou passar por cima. Eu estava com muita mágoa no meu coração. Eu não estava nem aí se ia matar ou morrer, mas eu dizia: se eu preso eu não vou, eu levarei os 10 comigo, o que tiver na frente eu saio atirando e matando.
e depois me mato, porque eu não vou me deixar prender, não vou ficar com remorso. Então, se eu for para o inferno, eu vou levar um bocado comigo. Era o que eu dizia naquela época, né? Eu não tinha um conhecimento de Deus. Quando eu falo, às vezes eu falo até, eu me lembro, a carne se levanta, a alma se levanta contra aquela situação, contra o diabo. Se eu pudesse pegar ele como ser humano, eu daria um murro na cara dele, eu pisaria ele de pé. Mas a Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Mas eu não entendia isso porque eu não era crente, eu não tinha aceitado a pessoa do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então tinha muita mágoa no coração, tinha muito ódio, eu não entendia as coisas. E eu fiquei desesperado ao ponto de não ter mais prazer com a vida. Fui prejudicado no trabalho, fui perseguido. E eu cheguei diante de um sujeito lá, usado pelo diabo, e eu disse, o sujeito, né? E eu disse a ele, eu disse, olha, eu toro você no meio. Olhando nos olhos dele, ele se tremendo, mas era um tipo do sujeito que ele tinha um poder e autoridade para me prejudicar, né? Então, por debaixo dos panos, como se diz, ele saiu, tenha calma, por debaixo dos panos, queria me prejudicar. Fez de tudo para que eu me prejudicasse. Mas Deus é um Deus de misericórdia, e Deus teve misericórdia de mim, e eu fui livre daquela circunstância. Passei por um processo de arrependimento, sofri muito. Agora, muitas das coisas que eu passei na minha vida foi por culpa da minha ignorância, do meu pecado, por culpa de mim mesmo. Eu causei muitas coisas, e outras é o diabo simplesmente que tenta atrapalhar a vida do ser humano. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que depois disso eu comecei a pensar, se eu morrer, vou para onde? Para onde eu vou se eu morrer? E eu vi que se eu morresse, eu não ia ter salvação, porque eu não tinha certeza para onde eu ia se eu morresse. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Então eu fui buscar na palavra de Deus o conforto, eu fui buscar na palavra de Deus a certeza, e hoje tenho essa certeza, e a minha vida foi mudada. Eu não odeio mais aquela pessoa que estava embriagada e tirou a vida do meu irmão. Eu tenho pena daquela pessoa, que Deus tenha misericórdia dele, porque é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que vive perdido, é uma alma perdida, a não ser que ela tenha se convertido. Então eu não posso ter raiva dessas pessoas, nem dele, nem da mulher dele, que foi uma pessoa que tentou me prejudicar também. Hoje eu tenho pena desse pessoal, hoje eu oro por eles, eu digo, Senhor, tem misericórdia dessas almas perdidas, que eles se convertam, se arrependam e se convertam e te aceitem como Senhor e Salvador. Porque eu sei o fim delas, se elas não se converterem. Para onde irão? A palavra de Deus diz que é um lago de fogo. Então eu meditando nas Escrituras, e depois eu vou contar algo que aconteceu agora recentemente. Em 2001 foi diferente, porque em 2001 eu estava desesperado. Eu queria matar, queria morrer. Estava fora de mim. Hoje não, hoje graças a Deus o Espírito Santo de Deus está comigo. Então é o Espírito Santo de Deus que me convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que me ajuda. Para onde eu vou, Ele está comigo. E Ele me ajuda em todas as horas difíceis. Ele me dá orientação. Eu sei que às vezes eu esqueço, ou não quero ouvir a voz do Espírito e faço coisas erradas, algumas besteiras, e depois me arrependo e digo, Senhor, me perdoe. Mas Deus é misericordioso. Mas vamos lá para Gênesis, no capítulo 4, quando ele fala de Caim, a história do Caim, né, que foi o primeiro homicida, né, Caim era o filho do diabo, né, ele era maligno, tinha um coração perverso. Então fala que no versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, né? Ele era lavrador, Caim. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim
e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas contra ti se cumpre dominá-lo. Então, naquela época, voltando ao falar de mim, eu estava no desejo de matar, de morrer, estava fora de mim. Mas, graças a Deus, que eu não segui ao meu desejo, ao desejo da minha carne. Graças a Deus, Deus me ajudou, me deu forças, e eu consegui vencer. Mas ele fala, no versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará? O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, que para o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha que coisa. Eu vejo pessoas boas sendo mortas, sendo assassinadas por demônios. Eu digo seres humanos cheios de demônios. Quando eu digo demônios, é o ser humano propriamente entregue ao diabo, encarnado, o diabo no corpo daquela pessoa. Os demônios de morte, né, para tirar a vida de pessoas. E pessoas têm sido assassinadas, têm sido violentadas, apedrejadas. Tudo que você pensar de ruim tem sido feito com pessoas. Eu digo pessoas boas, pessoas ruins. E eu fico pensando, eu digo, meu Deus, tanto sujeito ruim na face da terra. E às vezes demora a morrer, né? Uma pessoa boa, às vezes de uma queda, chega a morrer. E eu digo, por que isso? Comecei a meditar nessas coisas. E o Senhor me mostrou, lá em Gênesis, que eu falei agora, de Caim, no capítulo 4. Olha só, ele tirou a vida do próprio irmão, cheio de inveja, de ódio. Era o sujeito que estava na presença de Deus, juntamente com o irmão. Mas ele apresentou da maneira incorreta. Ele apresentou a oferta a Deus, mas não era aquilo que Deus queria. Apresentou do jeito que ele queria. Então Deus não aceitou e ainda disse para ele que se procedesse bem, ele seria aceito. Mas ele ficou com raiva, não queria nada com Deus. E eu fico vendo pessoas que cometem coisas erradas, se drogam, se embriagam. E até mesmo pessoas que conhecem a palavra, mas não querem se render para o Senhor Jesus. E começam a fazer coisas horríveis, coisas abomináveis. E até mesmo a quererem culpar Deus pelas suas falhas. Aí onde eu quero chegar? Que quando eu me converti, eu perdoei as pessoas que me fizeram mal. E ainda hoje perdoo. Eu não tenho mágoa de ninguém. Quando eu falei da pessoa que causou o acidente e a morte do meu irmão, a minha carne quis se levantar, mas não é a minha carne que domina. Quem domina é o Espírito Santo de Deus, que me domina, que cuida de mim. E que diz, não, meu filho, não é assim. E hoje eu tenho uma certeza. Eu tenho um
ver diferente, ou seja, uma visão diferente do que eu tinha há um tempo atrás. Antes eu era o quê? Uma criatura, eu era alguém sem Deus. Hoje não, hoje eu sou uma nova criação, eu sou alguém de Deus, ou seja, um filho de Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1:12. Eu cito muito este capítulo de João, capítulo 1:12, quando ele diz: mas a todos quantos quiserem, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é quem quer, a pessoa que quer, a vida muda. E recentemente, agora, faz mais ou menos uns 20 dias, eu recebi uma notícia trágica da morte de um filho meu, filho de outro casamento, quando eu não conhecia a minha esposa, a minha atual esposa. Eu era um jovem, tive um relacionamento com alguém e passei um tempo com essa pessoa. Depois não deu certo e eu enveredei para outro caminho. E aquilo me deixou muito triste, pensativo, um rapaz da igreja, evangélico. Eu digo, meu Deus. Eu disse, não, ele era crente. Isso me conformou. Na hora que eu recebi a notícia, eu estava tranquilo, mas a alma estava triste. E eu fui questionar o Senhor. Eu digo, Senhor, meu filho, Senhor, meu sangue, um filho morreu de acidente, o Senhor não deu livramento. E fiquei ali questionando Deus. Automaticamente ele mostrou-se, meu filho, e quantos não têm morrido pela minha palavra? Quantos não têm sido assassinados? Tudo é permitido por Deus. Eu não sei o futuro, eu não sei o dia de amanhã. Quem sou eu para confabular, para tentar entender as coisas? Deus sabe tudo. Deus é Deus. Então, eu estou conformado. Mas o Senhor começou a me mostrar sobre a morte dos apóstolos de Jesus Cristo. Homens que andavam fazendo o bem, pregando a palavra de Deus. Primeiro, fala a história de Pedro. A história de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, porque ele não se achou digno de morrer como o Senhor Jesus havia morrido. Paulo, ele foi degolado em 68 depois de Cristo, também em Roma. Degolaram ele. Grande homem da palavra de Deus, um homem que escreveu muitas e muitas epístolas, e é um homem que tinha um coração voltado para a palavra de Deus, que nem a morte o detinha, nem a prisão. E ele disse, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Todos os homens de Deus, os apóstolos, André foi crucificado no madeiro em formato da letra X. Esta forma ficou conhecida como a cruz de Santo André. Aí vem também a história de Tiago, morto à espada por ordem de Herodes, aquele demônio, aquele canalha. Dos 11 discípulos de Jesus, descontado o traidor Judas Iscariote, foi o primeiro a ser morto. Tiago foi o primeiro a ser morto dos discípulos, tirando o Judas Iscariotes, que era o traidor e que se matou, né, se enforcou. Então, fala também de João, que morreu em Éfeso, após ser liberado, ou seja, ser liberto da prisão na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. João morreu de morte natural, com cerca de 100 anos de idade. Bom, foi o único que morreu de morte natural. Os demais foram mortos por mão dos homens, dos homens endemoniados, cheios de espíritos malignos, que não tinham a presença de Deus. Também vem a história de Filipe, que morreu na Frígia, Ásia Menor, sendo sepultado em Hierápolis. Desconhece-se a causa de sua morte, mas é provável que tenha sido através de martírio. Também sobre Bartolomeu, ou Natanael, que foi morto na Índia, esfolado vivo e crucificado como Pedro. Numa outra versão consta que ele foi martirizado até a morte. Sofreu muito.
camarada ser esfolado vivo, é uma morte horrível. Tomé, ou Didimo, numa versão da história, conta que ele foi morto por uma flecha, enquanto outra diz que ele foi também torturado até a morte, perto de Madras, no local que ficou conhecido como o Monte de São Tomé. Aí também Mateus, morto na Etiópia, também martirizado. Tiago Menor foi apedrejado quando estava numa discussão com judeus se Jesus era ou não o Messias. Como ele não morreu com as pedras, um lavandeiro atingiu sua cabeça com um pau usado para bater as roupas, o que acabou de matar o apóstolo. Mas também existe uma versão de que Tiago, o menor, foi crucificado no Egito. Mas foram mortos. Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Simão, canonita ou zelote, pouco se sabe sobre a sua atuação como apóstolo. A tradição conta que ele foi crucificado, mas não se sabe o local. Aí vem aqui, por último, dos que eu conheço, dos que eu tenho entendimento, Estevão, também apóstolo, surgido após a volta de Jesus aos céus. Não foi contado entre os 12, e por isso é tido como o primeiro mártir do cristianismo. Foi apedrejado até a morte fora de Jerusalém, já que pela lei dos fariseus ninguém podia ser morto dentro dos muros da cidade santa. Quando Estevão foi morto, Paulo, que ainda tinha o nome de Saulo e que assistiu à sua morte de inocente, não era convertido ainda. Pouco depois ele teria o magnífico encontro com Jesus e se transformaria no apóstolo dos gentios. Que coisa tremenda. Olha que coisa interessante. Homens de Deus mortos por pregar a palavra, por falar a verdade. E pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus, homicidas, tiraram a vida desses homens. Os religiosos mataram a Estevão. Não podemos matar aqui. Como é que alguém diz que é de Deus e tira a vida de alguém? Quem é de Deus não faz o mal a ninguém. Quem é de Deus faz o bem. Quantos e quantos religiosos não tem por aí? Eu sou católico. Bebendo, fumando, se prostituindo, matando, roubando, negando a palavra de Deus, negando a pessoa do Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E também muitos que não são religiosos, mas são alguns drogados que tem por aí, alguns assassinos, alguns ladrões, alguns latrocidas, infanticidas, genocidas, perversos, homens cheios de trevas que não querem se converter. A Bíblia diz que o fim dessas pessoas que não se convertem é o lago de fogo. Agora vamos lá para Hebreus, no capítulo 11. Foi quando o Senhor me deu checkmate. Disse: eu vou ganhar esse jogo agora, porque eu ainda estava tentando, ainda turbiando a mente. Mas Senhor, me explica, me ensina, me diz. A gente só quer receber o bom, as coisas boas. A gente só quer estar no bem bom. Mas quando vem uma tribulação, a gente quer logo desanimar ou desmaiar na alma. Lá em Hebreus 11, a partir do versículo 1, e fé é isso. É você mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, mesmo nas notícias de morte, mesmo nas más notícias, nas perseguições, e às vezes pessoas que não querem acreditar em você, pessoas acham que você ainda é a mesma pessoa, ou não acreditam na sua mudança. E você olhar para a palavra
e você ter a certeza. Lá em Hebreus 11:1 ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não apareceram. Aí ele diz no versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo antigo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não o bastante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais,
durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora vamos para o versículo deixa-me ver aqui. Pela fé. É pela fé. O homem vive pela fé. O crente vive pela fé. Lá em Hebreus 11:34, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Essa esperança que nós temos que ter. Mesmo em face da nossa morte, ou da morte de alguém querido, a gente tem que continuar firme na palavra. Porque nós temos uma esperança. E essa esperança é uma esperança de algo melhor, de uma vida eterna, de uma vida de gozo, de um galardão que vem de Deus. Olha, lá em Lucas, no capítulo 10, ele fala que foram mandados 70 homens pregarem a palavra. E esses homens estavam cheios do poder. E o Senhor Jesus diz, lá no capítulo 10, versículo 19, eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não o bastante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a nossa esperança. O nosso nome está escrito nos céus. Um crente, quando morre, na verdade, ele antecipou a viagem dele lá para casa, ou seja, para a casa do Pai, para a casa do Senhor Deus. Ele antecipou. Ele foi primeiro. Ele está lá na presença de Deus, aguardando a ressurreição dos justos. Um homem sem Deus, quando morre, ele está aguardando o juízo.
porque morreu nos pecados. Essa é a esperança que temos que ter, nós cristãos, crentes, homens e mulheres de Deus. Temos que estar sempre firmes, não é? Quando acontece algo, pessoas têm entrado nas igrejas atrás de oportunidades financeiras, sem lembrar que nós temos que ir buscar a presença de Deus. Nós temos que estar firme em Deus. Tem que haver uma mudança, porque nós temos que ser nova criação. As coisas velhas são passadas. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz: e não sereis confundidos, não sereis envergonhados. Quando você se converte verdadeiramente, você tem uma certeza no seu coração. E essa certeza é que se você morrer, você morre salvo. É essa certeza que temos que ter. Então, para isso, é preciso que a gente busque dar o testemunho. Até mesmo se nos matarem. Nada pode nos parar. Nada pode nos impedir, nada mesmo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vai haver os filhos das trevas, aqueles que amam mais as trevas do que a luz, eles não vão querer se converter. Vamos lá, para que eu encerre, lá em João, no capítulo 3, quando ele fala, a partir do versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem não quer nada com Deus, fazer o quê, né? Ele não quer, ele está rejeitando. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, quando você nega a Jesus, você nega a Deus. Você não está aceitando a religião, porque quem crucificou Cristo foram os religiosos. A maioria dos apóstolos foram mortos pelos religiosos. Para você que não sabe, leia a palavra, busque o conhecimento, que você vai entender. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus não foram mortos na tal da Inquisição, porque pregavam a verdade? Foram mortos, queimados, torturados. Você acha que eles foram mortos por quê? Porque eles eram traidores, eram hereges? Não, porque eles pregavam a verdade, porque eles não se dobravam para mentira, ou seja, para religiosidade. A Bíblia diz que o único Salvador é o Senhor Jesus. E tem pessoas pregando em intercessora, tem pregando outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Os romanos estavam lá quando Cristo foi crucificado, quando os discípulos, alguns foram crucificados. Eram os romanos que estavam lá. Nós temos uma igreja romana, para quem não sabe. É só você entender. Lá em Apocalipse fala, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, isso fica para uma outra ocasião. Eu pergunto a você que não tem esperança, que não tem certeza de salvação, que se você morrer hoje, você não sabe para onde vai, ou amanhã. Eu te dou essa certeza, pela palavra de Deus, em Cristo Jesus. Ele diz que aquele que crê nele, mesmo que esteja morto, viverá, porque ele é a ressurreição e a vida. Você crê que Jesus pode te salvar, que ele pode te justificar? Então, se você crê,
e você quer agora aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, encurva agora a tua cabeça e repita com convicção no seu coração esta breve oração. Senhor Deus, eu creio em Ti, eu creio na pessoa do Senhor Jesus, eu creio no sacrifício lá da cruz. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador e careço da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor Jesus, eu Te aceito agora como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, pois, Senhor, o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito, Senhor, ao Teu reino. Obrigado, Senhor, por me perdoar e por me amar. Obrigado, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Fica na paz de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Amém.